Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom, o podcast mais história de Brasília. Para quem não entender essa referência, vocês vão entender, porque hoje eu estou com um cara aqui que ele tem um perfil que tem justamente esse nome, Histórias de Brasília? Histórias de História de Brasília, no Brasília. plural mesmo, que é o João Amador. Oh, que bom, muito feliz de estar aqui participando e vamos contar a história, né? É isso, estamos aqui para falar de Brasília, falar bem, falar mal também, né? Falar do que aconteceu. A gente vai dar história aqui, galera. Pro bem ou pro mal, pro ruim ou pro não, a gente vai falar de Brasília. Mas a gente só tem coisa boa para falar, né? Exatamente, lembranças boas. Claro, a história não é É, construída só de coisas boas e maravilhosas, mas mesmo as coisas não tão boas fazem parte da nossa construção exato, como exato. cidade, como cidadãos, então é Sim, importante a gente relembrar. exatamente. Então a gente tá aqui, eu tô sozinho aqui, como vocês podem ver, o Neto não pôde vir. Hoje eu não pude trazer meus substitutos também. Estou na missão de fazer aqui mais um programa sozinho, mas os próximos a gente vai começar. O Neto já vai vir, normal, ele tá com os problemas dele no trabalho lá, fazendo uns negócios do trabalho lá. Eu já falei, pede demissão do trabalho. Se tá atrapalhando o podcast, pede demissão do trabalho. Vai viver de amor, né? Mas tudo bem. E antes de começar, a gente tem uma frase aqui que a gente traz para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, que é uma frase motivacional, que para levantar a galera, né, dar um ânimo na galera. E a frase de hoje é a seguinte: foi difícil chegar até aqui, mesmo não chegando em lugar nenhum. Essa é a nossa frase Boa, boa, motivacional. gostei. Foi difícil chegar até aqui, mesmo não chegando em lugar nenhum. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa frase, o que você achou, Olha, seu eu acho que essa é parecer. uma frase que fala de jornada, né? Então, a Aham, jornada sempre é importante. Ela pode levar a vários lugares, pode levar num lugar, mas eu acho que mesmo o que aparentemente não é lugar algum, porque você saiu do é um lugar. lugar, E quando você dá aquele primeiro passo, você já muda alguma coisa e já é positivo. exatamente, o Então, importante é sair do lugar, né. E é que nem você exatamente. falou, é jornada. Não tem aquela frase que aproveite a jornada, né, e não foque na jornada e não no onde você vai E não o chegar. destino é exatamente. Isso, Eu também acho isso. O aham. importante é você se movimentar, Aproveitar a porque se jornada. você não se movimenta, você não está vivendo. É isso, então vamos aproveitar a jornada, vamos aproveitar o podcast aqui e vamos falar agora do nosso apoiador, o Estúdio Taia, que é esse estúdio bonitão que a gente está fazendo aqui, esse podcast, diferente, né, dos outros formatos que a gente fazia. Se você quiser fazer podcast, fazer fotos, fazer conteúdo, chama lá, Taia Studio no Instagram, @Taia Studio, que você vai ter essa qualidade que a gente está tendo aqui, beleza? Então, já sabe, quer fazer podcast, vem aqui no Sudoeste, tá, galera? Esse estúdio fica no Sudoeste, fica em fácil localização, Taia Studio, ó, só procurar lá. Também vamos falar da Porcos e Chopp. Importante frisar que a gente só gosta da Porcos Asa Sul, tá, gente? Os outros a gente não recomenda, a gente só recomenda a Porcos Asa Sul, que é a Porcos que está nos patrocinando aí, né? Nos apoiando. Lá você vai encontrar chopp de primeira, chopp artesanal. Você não paga couvert, você não paga 10%, você não paga couvert artístico, né? Como eu falei. Tem bandas de primeira lá, apresentações legais lá, de quinta a domingo. É um lugar totalmente bonito, instagramável para você tirar foto. Você tem comidas de primeira lá, um burrito, uns hambúrgueres lá. Eu comi um dia desse lá também, tá tudo de primeira, impecável. Então, Porks, Asa Sul, tá? Underline, Porks, underline, Asa Sul. 103, Bloco B, loja 20. Vai lá que você vai se dar bem. Também temos a Saliência como a nossa apoiadora, que é a sua sex shop. Essa você pode ir na Asa Norte, que fica na 708, 709, na Conic, Alameda Shopping, Setor Comercial Sul, Edifício JK, Águas Claras, Edifício Le Quartier. Então, se você quiser apimentar sua relação, recomendamos que você passe lá no Saliência, que você vai encontrar uns negócios diferentes, umas cordas, umas bondagens lá, uns gelzinhos. Então, quem sabe o que eu tô falando, sabe, né? Não que eu seja praticante, já tô falando aqui, mas quem quiser apimentar, vai lá, Saliência, a sua sex shop. E também pedir para vocês seguirem, curtirem, compartilharem, é muito importante pra gente, vocês tá dando essa moral aí pra gente, que é difícil fazer podcast. Contamos sempre com o apoio de vocês, beleza? Vamos começar aqui então o nosso papo com o João Amador, é isso? João Isso Amador. mesmo, é. Por que você se chama João Amador e seu irmão Daniel Zuco? Vamos Na começar daí. verdade, o Zuco do Daniel é um nome artístico que ele inventou, Ah, né? Ele é é? Daniel Amador também, Amador também. ele é Daniel Porra, Amador. Daniel. Ele inventou aí, tanto que ele tem uma tatuagem aqui de Amador, né? Porque meu pai cobra ele, pô, por que que você tirou o sobrenome da família, que é o Aham. sobrenome da família do meu pai, né? Aí ele, porque Zuco tem a história lá do Grease, de um personagem e Ah, tal. é?
Então, mas é amador, ele é amador, somos irmãos mesmo. Ele já esteve aqui com a gente, eu nunca perguntei isso pra ele, eu deveria ter perguntado se era o nome dele Pois mesmo. é, já contei a história E toda, pra viu. quem não entendeu, né, o João, quem não conhece, é irmão do Daniel Zucco também, que é do Minha Brasília, que também faz um trabalho bem interessante sobre Brasília, né, são sempre esse aspecto cultural, defendendo Brasília, que eu acho bem legal. Mas hoje a gente vai falar com o João, que é do Histórias de Brasília. João, eu queria saber onde você nasceu, qual é a sua história, conta um pouquinho pra gente o seu começo de história. Sim, eu nasci aqui em Brasília, Uhum, mas eu não cresci em Brasília, né, porque meu pai é militar, então uhum, eu com 3 anos de idade ele se mudou, foi morar em Belém, depois mudamos em muitos outros uhum, estados, mas eu sempre vinha, eu tinha uma relação com Brasília porque meus avós moravam aqui. Então todas as férias eu vinha para cá passar férias, pelo menos um mês eu tinha esse contato anual com sim, Brasília. Então eu fui construindo essa relação com a cidade mesmo não morando aqui. Cheguei para cá, eu tinha uns 17 anos já, quando vim definitivamente, né, uhum, meu pai veio para cá, se aposentou aqui, e não saí desde então. Mas essa relação de amor com a minha cidade natal, que eu não morava, embora eu tenha morado aqui uns 3 anos, quando eu tinha dos 10 aos 12, uhum, eu sempre tive essa relação muito forte. E meus irmãos também, né, o Daniel, o Bruno, meu outro irmão, uhum, porque era uma cidade que a gente sempre gostou, nós 3 são 3 irmãos, nós 3 nascemos aqui em Brasília. O Daniel, a gente falou dele, ele ficou 9 meses em Brasília, ele ainda uhum, menos de 9 meses. Ele nasceu, a gente mudou logo na sequência. Então, a gente sempre teve essa relação de a minha cidade natal, embora estejamos longe. E uhum, eu fui amadurecendo isso em mim, de sempre procurar, durante a infância e adolescência, qualquer coisa que me caía as mãos sobre Brasília, eu lia, eu guardava, uhum, eu tinha esse carinho todo pela cidade. Quando eu vim morar aqui de vez, eu continuei a fazer isso, né. Era sim, uma forma analógica ainda, não existia todo esse mundo aham, digital, então eu guardava livro, guardava recorte, guardava as coisas que me foram úteis quando eu criei o História de Brasília, em 2014, sim, faz 10 anos agora esse ano. Eu comecei divulgando curiosidades que eu tinha guardado, era texto, não tinha foto, não colocava foto nenhuma no Facebook ainda. uhum, Então, curiosidades diversas sobre a cidade, né, eu pegava ali, escrevia 2 parágrafos sobre assuntos variados, aham, geralmente que eu não achava no Google. Então o meu primeiro post foi, eh, sobre o Nilson Nelson, né. sim, Quem foi o Nilson Nelson? Esse era o uhum, título, né. Porque eu estava um dia estava ali falando com uns amigos no bar, a gente começou a falar sobre Nilson Nelson, alguém perguntou: "E tá, mas quem foi o quem é Nilson nisso, Nelson?" Ninguém né? sabia, ninguém sabia o Nilson Nelson. Procurei no Google, vamos lá, Nilson Nelson, Aham, não tinha nada sobre a figura Nilson é Nelson, só sobre mesmo? o ginásio. Isso Eu quando, assim, mais ou menos? 2014. 2014. Então você vê, não é tanto tempo, assim, É, 10 anos, né. aham, já era pra ter uma informaçãozinha ali, Exatamente, mas assim, digitalmente falando é uma uhum, eternidade. E aí eu pensei: "Nossa, eu não achei nada sobre esse cara, eu vou criar uma página e vou começar a colocar essas coisas que eu não consigo achar no Google. Ou uhum, se eu acho, estão mal explicadas, ou não tem uma veracidade que eu não consigo saber se realmente aquilo aconteceu." uhum, Então o Nilson Nelson eu já sabia que tinha sido um jornalista uhum. muito famoso aqui em Brasília, um pioneiro, chegou aqui em Acredito que eu não sabia até 61. até agora, Pois durante é. 39 anos, tem aquele negócio, né, quantos anos você descobriu isso? Quem foi o 39, Nilson Nelson, hoje, né? Pois agora, é. nesse instante. Ele morreu em 87, foi Aham, quando mudou o nome do ginásio, e ele era muito famoso, era da Rádio Nacional, porque ele era tipo o Galvão Bueno de Brasília, ele narrava jogo, ah narrava é, corrida, narrava legal. que aqui tinha uns 1000 quilômetros de Brasília, né, que era um Uhum, um circuito de rua, então ele fazia tudo aqui. Ele era muito querido pela comunidade jornalística, pelos esportistas, uhum, então quando ele morreu, houve essa comoção e sugeriu-se mudar o nome do ginásio, que era o Presidente Médici até então, uhum. para Nilson Nelson, Era então ginásio Presidente Presidente Médici, Médici. nossa. Então, Hoje a gente vai ter uma aula aqui, hein, galera. exata Porra. e tinha esse foi 87, né, redemocratização, então estava acontecendo um movimento de mudar todos os nomes ligados ao regime Uhum, militar por outras coisas. Tanto que isso depois aconteceu com o Parque da Cidade, que sim, virou Sara Kubitschek, uhum, e vários outros monumentos e lugares de Brasília. Então o Nilson Nelson entrou nessa leva. E, o Parque Ana Lídia também entrou nessa, que ele uhum. chamava Parque Yolanda Costa e Silva, que era a esposa do presidente Costa e Silva. Então, né, esse movimento de mudar nomes, o Caramba, Nilson Nelson entrou entrou junto. nessa. Eu acho uma homenagem muito legal, e Sim, um cara muito importante válida, para né. Brasília. Uhum, O esquecido também, eu acho que é legal, não há muitos outros lugares que homenageiam. Lá na Rádio Nacional tem uma sala, se não me engano, se chama Nilson Nelson, que ele era uhum, de lá. Fora o ginásio, não tem muita outra coisa que fala sobre ele, mas bem sim. importante. Então esse foi o primeiro post.
Aí Legal. comecei a fazer outras, as pessoas começaram a comentar, a sugerir novos temas. Ah, fala sobre Você isso. fez tipo assim, vou só comentar aqui quem é o Nilson Nelson. Aí você Exatamente. começou a ver que a galera começou a se interessar, como é que foi? Exatamente, eu criei ali um nome, fiz uma marquinha ali, História de Brasília, Uhum, fiz um template pro post ali, bem simplesinho lá. uhum, Era um quadradinho com uma cor no fundo e quem foi Nilson Nelson. E aí sempre uhum, ia, eh, o assunto ia mudando, né. Fiz muito despretensiosamente, teve muito engajamento, muitas pessoas comentando, uhum. compartilhando, mandando sugestões do que abordar. Eu: "Ah, legal, isso aqui tem alguma É, coisa". bacana. Aí eu comecei a fazer sempre, alimentar todo dia. Aí depois comecei a postar fotos, né, não era minha ideia ter foto alguma, mas Uhum, uma vez eu achei uma foto do arquivo público, nem lembro aonde, e achei: "Pô, que legal essa foto", era até uma foto da 108 Sul, uma foto de uhum. 1968, eu acho. Coloquei ali, também foi um grande sucesso, porque as pessoas: "Que legal essa foto", começaram a comentar sobre Sim. a quadra, sobre a história. "Ah, então já tem um outro filão, publicar Uhum. foto". Então Legal. comecei a botar É. muita foto, muito e aí a coisa foi evoluindo, né. Uhum. Depois vieram uns vídeos, aí eu fui para o Instagram depois, já 2 anos depois, e a coisa tá indo. Legal. Aí, mas vou voltar um pouquinho mais aqui. Você falou que sempre, desde pequeno, você se interessava por Brasília. Como é que Sim. você começou esse interesse, assim? Quando você saiu de Brasília, você sentia falta de Brasília e você buscava referências? Como é que Sim, foi? exatamente. Porque eu vinha aqui, nas férias sempre, e Uhum. quando vinha para mim era sensacional vir para Brasília. Era outro Eu mundo, adorava né? exatamente, uma cidade diferente, que eu sempre me identifiquei, sempre me senti em casa, embora não Uhum. morasse aqui. Morei em Fortaleza, no Rio, em Macapá, Porto Velho, várias cidades muito diferentes uma das outras, Uhum. mas onde eu me sentia bem era em Brasília, onde eu só via passar férias, né, eu não Uhum. morava. Então essa conexão aconteceu muito organicamente. Então, mesmo fora de Brasília, quando eu tinha acesso a alguma coisa sobre a cidade, uma revista, às vezes saía Sim. uma matéria na Veja, por exemplo, aí eu guardava a matéria que falava de Brasília. Então sempre tive essa relação. E Uhum. quando vinha para cá nas férias, eu queria consumir o máximo de Brasília possível. Então assistia a TV Brasília, assistia muita programação local, Sim. Carrossel, os Aham. programas que passavam aqui, para ficar o máximo por dentro da cidade que eu conseguiria. Rodava muito, eu ia com meus avós aqui no Conjunto Nacional, Vocês em outros moravam onde shoppings, quando aqui em na Brasília? 704 Sul, que eles Aham. moravam. Sim. Então a gente circulava muito por ali, né. Então Uhum. tinha ali Casas da Banha, eu ia muito ali, que tinha um supermercado, o Jumbo ficava bem perto da casa deles. Uhum. Então essas memórias afetivas, e que são memórias da cidade, ficaram muito em mim, e eu comecei a publicar muito isso também, e vi que as pessoas tinham, Interesse. claro, iguais a mim, Aham. mas para quem morou em Brasília a vida inteira, muito mais até do que eu, que não Sim. morei na cidade a vida toda. Você Então eu acha que isso se deve estabeleci. também por você pegar a cidade muito nova, então ela está em constante movimento, constante crescimento, né, e você Sim, acompanhou isso de perto, você acha que foi por sim, isso também, seu interesse por Brasília? sim, com Está certeza. fazendo parte disso, né? E todos nós, né, todos nós Uhum, fazemos, né, sim. nós crescemos, com a cidade muito jovem, então Uhum, a gente lembra de muita coisa do início de Brasília, né, sim. do início, assim, das primeiras décadas. Uhum, E a geração anterior à nossa, né, pioneiros, filhos de pioneiros, então a gente tem o privilégio de conviver com quem construiu a cidade. sim. E só Brasília, no É. Brasil mesmo, né. As outras cidades aí têm mais de 100 anos, as pessoas nem estão mais vivas. Brasília tem 64, né? 64, então é Aham, uma cidade muito jovem, né. muito. Os pioneiros estão aí, estão contando histórias ou Quase a minha deixaram idade. registrados as histórias, quase, né, um Quase. pouquinho. Mas e deixaram as histórias registradas, então a gente Aham. tem o arquivo Tá público, por fresco exemplo, ainda, né? tá, ele tem muito material interessante sobre a cidade e muito depoimento. Uhum, Então às vezes é legal ir lá, estão transcritos os depoimentos ali, é bem interessante você ver quem construiu Brasília e não só os candangos, né, os operários, os sim. engenheiros, os comerciantes, os servidores públicos que vieram para Uhum. cá e tem uma história muito legal com a cidade. Que a gente nem imagina, né, tem personagens aí que a gente que Tem, fez que são muito importantes pra Brasília, mas a gente nem ouve falar, né. exata e estão assim no dia a dia, muitos estão no nosso dia a dia, alguns são nomes de coisas, a gente falou do Nilson Nelson, né, Uhum, e vários outros nomes de alguma coisa ou que estão em algum lugar especial, e a gente não sabe a quem foi esse cara, sim. ou às vezes é o nosso vizinho, né, é É. Pois pioneiro, é, e a ou gente não ele sabe. não sabe, é filho de pioneiro que estava ali desde o início, viu a cidade ser construída, viu uma quadra ser construída. A gente está aqui no sudoeste, que é Uhum. bem recente também, né, Sim, é. uma região administrativa recente. Então, a própria história daqui ela é muito interessante, né, um lugar
e ninguém dava nada, chamava de Barra Oeste, porque eu lembro muito bem, eu morei aqui no Sudoeste já, no início, então chovia, e a lama invadia tudo, era um Sim. lugar que ninguém dava nada, e passou disso para um dos metros quadrados mais caros do Brasil. É, Então foi hoje. uma evolução em pouco tempo, em 20 anos, Uhum. absurda. Isso, assim, historicamente é muito É muito, relevante. é. E você chegou a seguir esse caminho de historiador? Você se formou em alguma coisa? Você é jornalista? Sim, é jornalista publicitário. Não, eu nunca fui. Aham. Eu pensei em fazer história assim Uhum. no vestibular, acabei não fazendo. Aí eu fiz para Mas teve essa jornalismo. vontade, né? Eu já tive, sempre O gostei de bichinho história. coçou ali pra você. Exatamente. Aham. Era a minha matéria preferida, história e português, né? Mas eu fui mais pro português, aí eu fiz jornalismo aqui na UNB, quando eu me mudei aqui para Brasília. Uhum. Depois fiz dupla habilitação em publicidade. E a minha Mais profissão um mesmo. publicitário. É, exatamente. É minha profissão publicitário, sempre, até hoje trabalho em agência, Se então eu é não a me profissão que engano, eu o sei. Marvin, que tava aqui, também era Também publicitário. é Essa galera mais todo mundo. louca, assim, tudo Pior que é, né? A publicitário. gente É. acaba. E assim, o que eu acho interessante, por exemplo, da publicidade para criar a história de Brasília, é que 10 anos atrás eu trabalhava, atendia uma conta do governo federal, e a gente estava implementando as redes sociais do governo. Uhum. Então, essa experiência me levou assim, a pensar, vou fazer uma rede para mim também. Eu já Uhum. estava na equipe que fazia as redes do Sim. governo. Vou pegar então Aproveitou a alguma. onda ali, né? Aproveitar que já Galera. está, que não tem muita coisa. E de história sobre Brasília, não tinha nada, Uhum. realmente nada aqui na cidade. Eu só conhecia um em São Paulo que chamava História São Paulo Antiga, existe até hoje, Aham. que tem essa pegada de resgatar a história. Hoje em dia, eu acho que toda a capital do Brasil já tem um Deve perfil ter. muito semelhante a Brasília resgate deve de ter história. vários também, né? Você Muitos. foi pioneiro e agora a galera. Exatamente, eu dei a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, de Aham. criar uma coisa que hoje em dia tem muita imitação também. Uhum. Eu vejo gente pegando assim, pega o meu conteúdo, Coisa sua mesmo e repostando na igualzinho, cara de mesmo pau, texto, né? só regrava e dá às vezes mais engajamento, porque hoje a dinâmica das redes é isso, né? É, Você cria uma piada, um meme ou qualquer coisa de sim. conteúdo, as pessoas replicam na cara de pau, porque Dá vai dar certo. engajamento, sempre É. vai dar, né? Quando é um conteúdo interessante, Sim. sempre vai dar. Então isso acontece. Você não fica puto, não? Não, no Como é que início você eu reage ficava com até isso? chateado, mas hoje em dia eu vi que não Dá um tem como crédito lutar. aí. Não tem como lutar. Eu nem peço crédito pra nada. Aí Não você tem põe como nem lutar. como é que é, a marca d'águazinha ali nas fotos que você posta, não? Não põe, não É põe. porque Não também precisa. é meio. E não são minhas também, né? É, Muitas vezes fotos que as pessoas me é mandam, ou do público, arquivo né? público, É. exatamente. Então eu coloco ali, a pessoa só reproduz. Ou um vídeo que eu gravo, também já vi muito isso. A pessoa pega todo o texto do que eu gravei, Faz regrava, ela mesma. faz ela mesma, às vezes com uma piada, às vezes fica engraçado, fica legal também, é Uhum. legal. Eu me sinto mais homenageado do que copiado, porque se Legal. chegou e copiou meu conteúdo é porque ele tem relevância. Já tive um caso desse, né, Fernanda? Que a gente. A pessoa foi lá, pegou as nossas fotos que a gente fez, a cobertura de um sushi que a gente foi lá e Olha copiou só. do mesmo jeito. E a gente viu assim, aí a Fernanda, pô, e o que a gente vai fazer? Eu falei, não, aí, se a pessoa tá copiando é porque a gente tá fazendo um trabalho bem feito. Exatamente. Deixa pra lá. Se ela continuar copiando, aí a É. gente toma uma atitude. Mas Exatamente, eu acho que exatamente, a constância já vira um plágio, mas sim. uma vez ou outra, ok, passa. Eu acho que É. e a dinâmica das redes é essa, não dá pra você lutar não contra, dá pra lutar. querer processar todo mundo, você não vai conseguir, só vai se estressar. Pois é. Então, assim, a minha fórmula para combater isso é produzir um conteúdo e cada vez mais inédito, Uhum. porque aí eu continuo relevante. Você vai ser sempre o pioneiro e as pessoas vão ser sempre os copiadores, Exatamente, né? é descobrir uma coisa que ninguém fez ainda, porque tem essas trends, a pessoa dá um assunto, sei lá, o assunto agora da moça do avião, por exemplo. Aham. Todo mundo fez esse Sim. assunto, eu vi em Não, todos já encheu o os saco. já. perfis possíveis e imagináveis alguém fazendo alguma coisa em relação a isso, né? Aham. Então realmente satura. E agora teve o plot twist, né? Que não foi a mãe que Não foi a gravou, mãe, é verdade, foi outra é. mulher, foi um advogado. Enfim. E você falou desse perfil de São Paulo, foi a sua inspiração? Foi minha inspiração, São Paulo Antiga, bem legal também. Como é que eles faziam? Eles, que o dono do perfil, acho que ele é acadêmico mesmo, Uhum. Você de conhece? história. Chegou a Não, conhecer? pessoalmente não, eu Uhum. acompanho bem ele. E ele faz um material mais denso, assim, com mais conteúdo. Quando eu criei o História de Brasil, eu pensei, eu quero fugir disso Sim. para ele ficar mais acessível. Porque realmente Uhum. o conteúdo muito denso, ele é interessante, mas para uma rede social você não quer ficar muito tempo lendo. É interessante para quem vai fazer pesquisa, Exatamente, né? Agora é. você querer se comunicar. Exatamente. Quando eu só quero saber rápido, eu leio ali um parágrafo ou um Uhum. vídeo de 1 minuto. Sim. Não dá para ser muito mais do que isso. Aí eu descobri esse formato. Eu faço vídeos de 1 minuto ou quando é texto, 2 parágrafos no máximo. Uhum. Eu tenho um site também, então, que é o historiadebrasilia.com. Então,
Quem quiser saber mais, com mais profundidade sobre os assuntos, entra lá no Já site. entra lá, né? O Mas rede Instagram é mais social- pra dar, tipo, uma resumida lá e a pessoa ver se ela Exatamente. se interessa pelo Exatamente. assunto. Exatamente. Então, o Instagram, a ideia do Instagram é essa, é ser rápido mesmo, como é a Uhum. rede. A pessoa compartilhar uma coisa interessante, uma lembrança, uma boate. Outro dia eu postei sobre o Café Cancún, por exemplo. Aham. E então muita gente lembra, né, com nostalgia, que era uma casa muito Inclusive, famosa. estava no Flor, né? Tava lá no Eu Flora, tava lá exatamente. Você também. tava Na lá? inauguração Pois tava. é, e eles fizeram essa ligação, que Do é o Café mesmo Cancún. local Aham. e tem tudo a ver, né? Embora é um momento histórico diferente, Sim. mas o público acaba sendo o mesmo, só que 20 anos mais velho, né? Uhum. Isso eu acho Era interessante aquele de público que Brasília. frequentava e hoje tá voltando lá, né? De Exato. saudosismo. Exatamente, é o saudosismo. E eu Uhum. acho legal esse resgate, eu vejo esse movimento aqui em Brasília, de um resgate de uma geração passada, assim. Então, Uhum. isso são de 20 anos atrás, que já é alguma coisa. Tem a festa dos anos 80 também, Sim. né? Com Paulinho, Com né? Paulinho Madrugado, que Sim. sempre resgata alguma Encontrei no coisa de dia desse. Brasília. Encontrei dia sábado. Lá no pranchão, ele lá. Pois é, pois é. E ele tá sempre fazendo coisas diferentes. Diferente. E esse resgate da memória, eu também sempre faço alguma coisa com a festa dos anos 80, Uhum. aí resgato algo de Brasília, o Trux, alguma coisa que aconteceu aqui Sim. na época, Legião, Uhum. que tá muito ligado aos anos 80 aqui. Então, dá certo. Eu acho legal. A gente tá com essa geração ali na média dos 40, Sim. que tem muita lembrança de Brasília de quando era adolescente. Então, a gente já Aham. tem um território ali para explorar. Brasília tem muita história, assim, né? Que a gente já passou, assim, pra gente retrazer, né? Tipo, como você falou, o Trux. Quem que não lembra do Trux? Essa Exatamente. galera mais nova não vai Não lembrar, mas, lembra, não pô, lembra. fazia parte da nossa Não, completamente, né? E adolescência. tanta coisa, uma locadora, sei lá, Cult Sim. Video, alguma coisa que era o nosso dia a dia e desapareceram, né? Uhum. As marcas que desaparecem. Então acho legal resgatar isso e deixar um registro online. Ó, isso aqui aconteceu, Sim. foram empreendedores de Brasília, fez muito sucesso. Então Uhum. fica marcado, né? Ele não desaparece. Isso eu acho Sim. muito legal da rede social. A gente consegue preservar isso. E você falou do Paulinho Madrugada, eu lembro que dessa última edição, não sei se você estava envolvido no vídeo que Tava, teve, dele fazendo sim. toda aquela historinha. Da viagem no tempo. Eu Como é? participei ali, que foi o Daniel que dirigiu, inclusive, meu Ele irmão. também tem umas ideias bem doidas, assim, também, né? Exatamente. E é legal, Como é que assim. foi? Pois é, foi muito interessante. A ideia foi interessante, usar ali viagem no tempo, com anos 80, a piscina. E eu Uhum. acho legal que foi uma produção totalmente brasiliense, né? Sim, todos os atores lá, teve o Siri também. Foi, exatamente. Os atores, todo mundo na brodagem mesmo, assim, um Aham. chamou o outro, ele me chamou, eu participei lá também. Um roteiro muito legal. Foi tudo legal, assim, uma produção muito bem feita, né? Uhum. A direção, a fotografia, Até tava no tudo dia muito bem mesmo feito. vocês gravaram ainda, né? Foi no dia, teve lá. Uhum. Então, é legal isso, essa valorização dos profissionais de Brasília pra gente fazer um conteúdo que é daqui, né? Ele só serve pra Uhum. cá, na verdade. Sim, Porque ele é muito particular. ele é muito nichado aqui, né? Se for Exatamente. passar em São Paulo, ninguém vai entender o Ninguém que vai tá entender nada. acontecendo. Isso é muito bom, porque a gente Aham. consegue produzir algo local sem precisar de, eu tenho que atender outros mercados também, como até pouco tempo atrás acontecia, E né? a gente tá criando uma cultura nossa também, né? Porque a Exatamente. galera vai atrás, pô, que nem quando, por exemplo, tem os filmes da Legião Urbana que rola aqui em Sim. Brasília. Muita gente fica sem referência. Pô, onde é que é Ceilândia? Onde é que é o lote Exatamente. 14? Eu fico pirando assim, tipo, pensando assim, pô, a galera de São Paulo não deve saber o que é Ceilândia, o que é De frente ao lote nada. 14, que é Roconha, não sei o quê. E pra gente faz muito sentido, pra eles não fazem, né? E acaba virando um ponto turístico, né? Eu vejo muito isso, até nas redes mesmo, quando alguém de fora ouve falar em Ceilândia e fala, onde é que é o lote 14? Uhum. Na verdade, não existe tipo, existem vários vários lotes lotes 14, 14. né? Qualquer Não lote existe, 14 é lá. exatamente, não existe um lugar chamado lote 14. Aham. Mas se interessa, assim, legal, já sei disso. Ou a Roconha, né, que você falou. Sim. O que foi a Roconha? É um Nunca fui, viu? lugar? Nunca fui. O que Infelizmente. aconteceu. Uma coisa interessante que eu vi lá no filme Eduardo e Mônica, Sim. acho que foi algum comentário. Tem uma cena que eles estão lá no Teatro Nacional, ali Uhum. ele sobe ali naquele Nos monumento do Alto quadradinhos. Vulcão. Ah, sim. Exatamente, nesse. E quem tá de fora não faz ideia do que seja aquilo, né? O que é isso? É um prédio, é um monumento? Não sabe, né? Exatamente. Pra gente é muito comum, Teatro Nacional é ali. Aham. Mas pra quem que tá de fora, aquilo é alienígena, literalmente uma coisa alienígena, né? Não consegue fazer E gera esse interesse do turista. Então, tem às vezes o turista que vem aqui pra Brasília e assistir o filme e olha, aquilo ali, eu vi no Uhum. filme, aí que vai conhecer o que é o Teatro Nacional, a importância Sim. dele. E é legal a gente tá na cultura pop de alguma forma, Sim, né? com Nós, certeza. Brasília, Estamos né? fazendo parte ali, né? Exatamente,
Já te convidaram pra fazer, tipo, por exemplo, vai fazer o filme e te chamam pra fazer, tipo, pô, esqueci a palavra. Não, consultoria, exatamente. Fazer uma Ah, consultoria, já, falar assim, já. pô, me ajuda aqui, como é que era isso aqui? Eu participei de uma recentemente, aquele filme sobre, como é que é o nome? Sobre as gangues aqui de Brasília, eles passam em 90, Entre Quadras. Entre quadros. Terminou de gravar agora. Com o Rainer Cadete, eu acho, Eu acho que é, que eu recebi uma pauta sobre isso. não lembro Foi um exatamente, talvez seja, mas é assim, é um filme que se passa em 1990, aqui em Brasília, sobre as gangues, uhum, que eram assim, um fenômeno ruim de Brasília, sim. né? Até o início dos anos 2000 tinha muita Eu gangue. tenho um amigo que participava dessas gangues aí, Pois é, ele né? conta altas histórias que eu fico assim, Entre entre Quadras, quadros. exatamente. É Foi com o esse. Rainer Cadete? Vê se é com o Rainer Cadete. Enfim, aí eu tenho um amigo que ele conta várias histórias assim, que sai na porrada mesmo, que o pessoal queria matar Muito, ele, é sim. e ele era do karatê, e tinha galera que Não saía tinha na muito, assim, praticamente todas as quadras nessa época, anos 90, aham. tinham uma ganguezinha ali, ou tinham uma associação com a gangue de outra O cara quadra. era marginal mesmo, É, hoje em dia ele exatamente, tinha é muito isso. gente E boa. aí teve aquele caso de 93, emblemático Sim, da morte do Marco Antônio Velasco e uhum, tal, que acho que foi o ápice as gangues de Brasília na mídia, né, que aí uhum, virou pauta nacional. Aí esse filme fala sobre isso, aí, claro, eles me procuraram a produção, a gente trocou muita ideia de como era, né, aquele dia a dia de Brasília uhum, com as gangues, eu mandei vários vídeos desse ano, né, eles me pediram: "Mandem filmes de 1990", uhum, vídeos. Eu tinha alguns vídeos que as pessoas me enviaram, da cidade mesmo, de alguém filmando com sim. VHS, ou um vídeo bem interessante que eu mandei, era uma casa, acho que era na 107 Sul, que alguém me mandou. O cara filmou o dia a dia dele ali na casa dele em 1990. Aí Uhum. filmou o quarto, filmou Pô, a mas é janela. interessante pra eles, né. Então ali para você fazer a Uma cenografia, ambientação, é. foi perfeito ali, ó, é aquilo ali, era aquilo Uhum, mesmo, né, que a gente lembra. Então achei bem interessante isso, né, assim, poder sim. ajudar alguma produção de Brasília de alguma forma, com algum conhecimento. Pô, legal, porque geralmente também quando sai filmes daqui, eles dão meio que uma viajada também, né. Total, Tipo, uma né, coisa de que expõe que é em Brasília, que não é em Brasília, não vai, aí a gente né. fala: "Pô, tá errado isso Você aí". tá aqui na esplanada, dá 2 passos, É, já tá no Gama, sabe, no exatamente, dá umas a é, viajadas. a noção de espaço é completamente É, diferente, né, mas isso exatamente. tem mesmo. E te mandaram algum vídeo, assim, por exemplo, a gente tá falando das gangues, teve alguma coisa assim, você recebeu algum vídeo de gangue, assim, brigando dessa época? Não, vídeo não, porque as pessoas realmente não era muito difícil, né, Uhum, sair, mas assim, de relato, muitos, muitos. Quando eu publico alguma coisa de gangue, são um dos maiores engajamentos, uhum. porque as pessoas lembram muito disso, Quais eram né. as principais gangues que tinha aqui? Cara, mas a gente tá Falange Satânica, fazendo um podcast bem polêmico aqui. a Hã, desse do crime do Marco Antônio foi Falange Satânica, aham. que era do Gengis Khan, que foi o cara que matou ele, então acabou ficando a mais famosa, era uma das mais. Conta rapidinho essa história, como é que foi. Essa história é o seguinte, foi em 93, né, acho que Tá no livro? tá no livro, essa tá nesse livro. Vamos rapidinho só mostrar o livro aqui, ó. Cadê? Tá pegando aí? Aí. Que é o Histórias de Brasília, volume 3, né, Crimes e Crimes e Mistérios. Mistérios. Aqui. Que essa edição fala só sobre os crimes de Brasília, que Exatamente, eu aconteceram em fiz um Brasília. compilado de crimes e mistérios, porque fala de OVNIs também, Ah, de é? aparições, Opa. Então eu fiz um compilado por década, né, então ele tá Uhum, dividido por década, desde a construção anos 50, com o massacre da Pacheco Fernandes, que foi outro caso muito emblemático, até o Lázaro, que foi já agora em 2021. uhum, Então ele tem alguns casos por década. Esse do Marco Antônio Velasco, de 93, né, uhum, que era o auge das gangues, ele foi espancado, morava ali na 116 Norte, por essa pessoal da Falange Satânica. Ele uhum. também era de gangue, então foi um caso muito emblemático, né. Gangues rivais, né, É, rixa de gangue. exatamente, gangues rivais, isso acontecia muito, se um ia atrás do outro, um apanhava um dia, no outro dia Não podia entrar juntava todo no mundo. território do outro, né. Não, exatamente. Então isso acontecia muito, muito. Mas mortes eram muito raras, Uhum. ainda mais no plano piloto. Aconteciam mortes nas outras cidades, né. E antigamente era tudo na porrada mais, né, não Era na era tipo, porrada. Não tinha não tinha arma, arma. exatamente. Uhum, Muitos deles eram lutadores de artes marciais, então tinha muito isso. Então essa ficou muito muito emblemática pela mãe dele, a mãe dele trabalhava no governo, então, ela virou um símbolo no combate a isso, esse tipo de uhum. de delinquência juvenil, né. E foi muito emblemático nesse caso dele. Então saiu no Fantástico, então Sim. aí
E ele desencadeou, assim, nessa época, nas eleições, né, de Brasília, todos os governadores sempre tinham uma solução, eram cobrados deles soluções para acabar com as gangues. Uhum. Então você via assim, eleições de 94, de 98, se você for pegar ali a lista de promessas Sim. e de compromissos dos governadores, eles falavam como acabar com a gangue. Uhum. E aí, Era uma pauta curiosamente, política, né. exatamente, como que se acaba com as gangues em Brasília? As gangues, na minha opinião, elas acabaram naturalmente. Foi dissipando, Exatamente, perdendo as pessoas foram e crescendo, crescendo, construindo família, exatamente, trabalhando. acabou, a nova geração já estava conectada, ou Uhum. seja, muito mais online, Sim, menos rua e menos mais rua, não queria mais. Antigamente as pessoas brigavam porque não tinha o que fazer. Realmente, uhum. eu vejo muitos relatos assim: "Ah, não tem nada pra fazer, vamos descer, vamos brigar com a Ainda pessoa da tinha outra aqueles filmes, né, quadra". Warriors, que Exatamente, incentivavam. total. Não, esse filme é um clássico, né. É, muito Até bom. Karate Kid, Karate qualquer filme Kid, de luta, exatamente. as pessoas queriam brigar, ia pra festa. Gilberto Salomão era um point das brigas, né, ou qualquer Uhum. outra festa em Brasília. Festa de música baiana. Sim. Então era isso, a pessoa saía pra brigar. Esse pessoal cresceu, então Uhum. aí muitos respeitáveis pais de família, isso ficou pra trás. A nova geração, felizmente, não continuou com essa Sim. cultura da gangue, e hoje em dia, assim, pelo menos a maioria delas está extinta. Quer perguntar alguma coisa? Só falando aqui, a Fernanda perguntou aqui fora que das histórias do livro, qual a história que mais te assustou, que mais te deixou, marcado? É mais emblemático, eu acho que para mim, para muitos dos brasileiros, é a da Ana Lídia, Da Ana Lídia. que ela foi assassinada, tinha 7 anos de idade em 1973. Uhum. Então é um caso que está muito no imaginário não só de Brasília, como do Brasil inteiro, Sim. né. O programa Linha Direta foi feito também sobre a Ana Lídia. Uhum. Então Brasília acabou entrando no mapa por uma coisa ruim ali nessa época, né. Foi um caso marcado por impunidade, com uma menina que foi assassinada, estuprada, foi uma coisa muito violenta. Uhum. E ela tem um simbolismo de marcar um fim da infância não, um fim de uma utopia brasiliense, né, 73, então Brasília tinha Uhum. 13 anos. Era considerada uma cidade super segura, Tranquila, né, pacata, pacata, onde nada acontecia, aí de repente acontece um crime bárbaro. muito Uhum. bárbaro, envolvendo pessoas, ligadas a políticos, próprios pais da Ana Lídia Braga eram funcionários públicos, Aham. como a A maioria dos maioria, né, naquele brasilienses, tempo era morava lá na 405 sim. Norte, então uma quadra muito segura, muito tranquila, até hoje é, né, mas Uhum. esse crime foi muito emblemático, né. Então mudou a percepção de segurança dos pais, principalmente. Uhum. Então muitos pais pararam de deixar os filhos ir para a escola sozinhos, os filhos iam a pé para a escola, Uhum. descer embaixo do bloco sozinhos, então ele marcou uma época mesmo. E Uhum. também com a impunidade, porque começaram a investigar, alguns jornais, principalmente o Correio, alguns jornais foram proibidos de divulgar matérias, sobre esse caso, né, proibidos oficialmente. Mas por questão dos pais que proibiram ou o Não, não, outro lado? veio uma ordem lá de cima, ninguém sabe exatamente como, mas foi uma ordem Ou de não seja publicar mais nada sobre o caso Ana Lídia. uhum. Claro, depois com o tempo voltou a ser publicado, mas você via que havia uma interferência governamental grande, principalmente quando descobriram dois filhos de políticos envolvidos nesse caso, que Uhum. era o Buzzaidinho, filho do ministro da Justiça da época, Hum. Alfredo Buzzaidi, o Uhum. Rezendinho, filho do senador, Eurico Rezende. Então Caramba. eles estavam muito envolvidos nisso, Uhum. mas é uma história muito, cheia de detalhes, né, porque o irmão dela, pelo que chegou nas investigações, ele até chegou a ser preso, ela foi vendida, o irmão dela estava envolvido com o tráfico de drogas, esses Uhum. 2 e outros também, e ele, como não tinha dinheiro para pagar a dívida, ele facilitou o sequestro dela, entregou ela a esses outros garotos. Uhum. A ideia não era matar, e sim Uhum. pedir um Consegui dinheiro em sequestro. cima dela. Exatamente. Tanto que chegou uma carta mesmo ao pai da Ana Lídia pedindo um resgate, acho que 500.000 cruzeiros na época. E a ideia era essa, Uhum. era sequestrar, receber o resgate e devolver. Uhum. Mas aí houve ali um problema com drogas também de um Sim, deles, chamado influenciou. Raimundo Duque, que era um dos líderes, né, desse pessoal, que aí segundo o depoimento dele, de vários, que ele era usuário de drogas e ele já era conhecido por pedofilia, pela polícia, tinha sido preso. Caramba. Então acabou que
acredita-se que ele tenha sido o autor do assassinato. Uhum. Mas nada, é um crime muito cheio de mistério, porque ele prescreveu e ninguém foi preso de verdade. Não O tem nada irmão. assim que acuse de verdade, assim, que fale Exatamente. assim, ah, Aconteceu isso. é. Não tem, não tem. Fica tudo. As Só a provas história leva sumiram. tudo a crer que foi isso que aconteceu. Exatamente, exatamente. A Uhum, história, se você investigar, ó, eu acho que foi isso, mas uhum. oficialmente foi isso? Não dá pra Ninguém dizer, sabe, o né. crime prescreveu, Uhum, várias provas sumiram. Então, por exemplo, quando acharam ela tinha ali um preservativo usado do lado, que não foi usado, sumiu. Tinha uhum. marcas de pneu de moto que não compararam com um dos principais suspeitos. Então tinha tudo isso. Sim. O irmão dela, né, que é um dos principais suspeitos, ele deu um álibi de que estaria no Detran, na rodoviária, na época que ficava na rodoviária, Uhum. fazendo a prova lá de habilitação. Ninguém checou isso, então Sim. é uma investigação cheia de furos Caramba. e provas que sumiram, Uhum, que não dá mais para recuperar, né. Então fica esse mistério, fica essa marca em Brasília, né. uhum. Temos o É um Parque Ana Lídia, né. Você acha que é um crime, sem solução Eu acho esse? sem Não solução. tem como Oficialmente ainda. não tem, É. não tem. A maioria dos envolvidos morreu, acho que só ele que tá vivo, o irmão dela, ele mora no Uhum, Rio de Janeiro, é médico. Todos os outros morreram, em situações misteriosas também, né, um deles, o Buzz ele morreu num acidente de automóvel 2 anos depois do crime, o outro se uhum. matou também. Então é cheio de mistérios, dizem que Caramba. eles não morreram de verdade, mas que foi Uhum. uma morte, Ocultaram ali, né, exatamente, tentaram. botaram ali para eles fugirem do Aham. país. Nada disso é impossível, né, mas a gente Sim. nunca vai saber, aí vira Caramba, que loucura. especulação em cima da especulação, e eu acho que essa é a história mais marcante de Brasília mesmo. Com certeza. E a gente fica sabendo as histórias, mas a gente não sabe de tantos detalhes, assim, né, você falou muita coisa, assim, que eu mesmo não sabia. A gente sabe que aconteceu um assassinato brutal com a menina Ana Lídia, tal, que ela virou o nome do parque e tal, mas, Exatamente. esses detalhes todos aí que você passou, Isso vai se realmente perdendo mesmo, é. e foi até um objetivo de eu escrever esse livro. Uhum, As pessoas quiserem saber um pouco mais, né, sobre cada um dos crimes, não é tão extenso, assim, eu dedico umas 4 páginas para cada crime, uhum, mas você consegue saber o básico. Ah, sim, isso aconteceu e eu sempre coloco ali no final da história, e o que aconteceu com os acusados. uhum, A maioria você vê um padrão, né, a maioria não aconteceu nada. caramba, Ficaram impunes, o crime prescreveu, então você uhum, vê meio que uma história de impunidade na nossa, não só em Brasília, né, no Brasil inteiro, mas Brasília é tão jovem, mas você já vê sim, uma história de impunidade ali é, ao longo das já décadas. acontecendo. Que reforça mais esse lado, tipo, de que a Brasília só tem corrupto, só tem político corrupto. Essas histórias, como vem de família de político, né, só Exatamente. reforça mais, assim. Infelizmente, e uma grande parte dessas histórias tem alguém do poder Tem sempre envolvido, envolvido, né. então você sempre acaba associando, né. Uhum, Isso é até ruim para nossa imagem como Brasil, porque quem está de fora, às vezes conhece alguns desses crimes que ficaram muito famosos, uhum, e já associa: "Ah, Brasília não vai dar nada, é todo mundo sim. envolvido", e não é verdade, né. Aham, Nós não somos só políticos, somos muito mais do que com isso. certeza. Você já foi cobrado por alguma coisa, assim, que você publicou, tipo assim: "Ó, tá falando demais aí, Não, cuidado". Ainda mais essas felizmente histórias, assim, não. não? Eu já fui cobrado com coisas menores, por exemplo, algumas coisas que dão polêmica. Acho que uma vez eu falei sobre qual foi a loja? Foi Bibabô, tinha uma loja muito famosa que chamada Bibabô, ou Uhum, Fof, não lembro qual das 2, mas alguém da família foi lá e falou: "Não, não é isso, não sei o quê, o fundador não foi esse". Essa história de fundadores já aconteceu várias vezes, assim, uhum, eu publico sobre uma loja, sobre um restaurante, falo: "Foi fundado por fulano e fulano". uhum, Mas nem sempre as famílias, aceitam isso. Eles falam assim: "Não, sim. não, esse cara não fundou não. Na verdade ele entrou depois. Aham. O meu pai era o sócio e brigou com esse cara". Aí fica uma briga, assim, Um de anos registrou, depois. mas quem pegou foi Exatamente. o outro. E aí um quer tirar o protagonismo do outro, Assim. porque teve alguma briga, então tem isso, né. Uhum, Eu não vou saber a real, o que aconteceu de verdade por trás da história. É o que eu falo: "Ó, o que eu publiquei é o que eu vi no jornal, é o que está na imprensa". uhum, Se houve alguma outra coisa, eu realmente não sei tanto, mas eu posso colocar alguma sim. coisa, né, mas eu geralmente publico o que eu acho um registro. Aí você põe assim, fontes, né, tirar de Exatamente, pra exatamente, não se é a minha resguardar. opinião, não é minha Aham. opinião. Eu peguei o que está aqui, esse livro aí dos crimes e mistérios é isso, ele está 100% apoiado em matérias da imprensa Sim. da época. Uhum, Então eu procurei não dar um juízo de valor, não fazer nada, não dar nenhuma opinião. "Ó, uhum, o fato é esse", aí cada um julgue depois. entendi. E de onde é que você busca tanta fonte, assim, tanto material? Nesse caso, na imprensa, o Correio Brasiliense, ele é um grande fornecedor de material,
porque está em Brasília literalmente desde a inauguração, desde o dia da inauguração. Então ele registrou tudo que aconteceu em Brasília, literalmente tudo. Uhum. E outros jornais também, Jornal de Brasília, alguns jornais que já acabaram. Arquivo Público também Arquivo Público. é uma grande fonte de informação. Essas que você falou do Correio Brasiliense, eles ficam disponíveis para o público, Então, assim, online, se você acesso? entrar no site da Biblioteca Nacional, Uhum. você consegue quase todas as edições do Correio Brasiliense, estão Ah, todas legal. digitalizadas. Ali é uma fonte de pesquisa inesgotável para Correio mim. Brasiliense é com Z, Com Z, tem com a Z, tem a historinha dessa que é com Z, porque é antigamente. é. Tinha um de 1808, um Correio É, Brasiliense ali do um Hipólito José da Costa, que um publicou em negócio desse, né. Londres. Aham. Exatamente. E aí, para homenagear esse Correio Brasiliense, Eles fizeram com Z. o Ah, Diário tá. da Artista Chateaubriand criou esse Correio Brasiliense de 1960, que é o que a gente tem até hoje. Ah, que legal. E que mais, assim, que você tem de Brasília, assim, interessante? Você falou também que tem histórias sobre ETs, UFOs. Tem Brasília, para os ufologistas, Brasília é um ponto, não sei porquê, Uhum. focal Dizem de que é místico aqui, alienígenas. Ali né. por dizem, tem várias teorias, né, que tem uns cristais aqui embaixo de Brasília, o Planalto Uhum, aqui, né, Cristalina é um grande exemplo, mas uhum. a Chapada, por exemplo, Sim. Chapada está na rota dos alienígenas, É, eles usam isso como marketing, mas tem uma explicação segundo os ufólogos, de que todo esse cristal que está aqui embaixo, ele atrai é uma a energia. energia de alguma forma, né, Aham. e tem é possível, né, então Você acredita? eu acredito Aham. sim que tem e há muitas Já histórias viu? de aparecer eu já vi, eu acho que eu Sério? vi uma vez, Como é que foi isso lá aí? no onde é que eu estava no Pontão, antes de Aham. ser o Pontão atual, né, Sim. ele tinha uns cais ali, algumas coisas. E não era essa Não era esse modernidade complexo toda. de Aham. restaurantes, era um lugar que as pessoas iam ali, pescavam. Uhum. Eu acho que eu vi ali, eu acho, né, e eu não estava com nenhuma substância ilícita não. Estava puro. Tava, eu acho que eu vi ali. Mas esses relatos acontecem desde 1959. O Uhum. primeiro relato em Taguatinga, de um OVNI, saiu no jornal também. Taguatinga era nada, né? Foi fundado em Sim. 58, então era muito pequena naquela época. Uhum. Algumas pessoas, alguns moradores relataram ter visto durante uma noite inteira uma movimentação ali de um objeto fazendo uns Uhum. movimentos estranhos que um avião não conseguiria fazer. Uhum. Então, não, eu vi um pontinho se mexendo, não, o que eu vi exatamente, ele fazia uns movimentos que não podia ser balão, não podia ser avião. Se eu te falar que eu já vi umas luzinhas assim também. Pois é, não Mas eu tem. era muito criança, então não tem como eu, tipo, falar: "Será que isso Será que eu existiu imaginei? mesmo?" Tem isso também, né, tem Que isso era uma luzinha que também. ficava parada aqui, daqui a pouco caía aqui embaixo, ele fazia assim. Exatamente. Aí eu falei: "Será que eu tô imaginando ou será que eu tô vendo isso mesmo?" Pois é, Lá em Sobradinho. e esse relato das coisas que ficam se mexendo, ele acontece ao longo das décadas, então é Uhum. possível que existe uma raça de alienígenas Pelo sim que ou estão pelo não, aqui. né. Porque eles são parecidos, são todos Aham. parecidos. Teve um ano, 1996, é um ano que houve muito, não sei porquê, muitos relatos de aparição de OVNIs aqui em Brasília. Uhum. E eram isso, com luzes, com Sim. movimentos estranhos. Teve aquele famoso caso de 86 também, 10 anos antes de 96, que chama A Noite Oficial dos OVNIs, que inclusive a Força Aérea Aeronáutica reconheceu Uhum. como OVNIs não necessariamente são alienígenas, são Sim. objetos Eu não voadores que eles não conseguem não dizer sabe o qual é, que não que é. É. identificados. Mas eles reconhecem como esse contato dos pilotos da FAB com objetos voadores não identificados, que eles não sabem o que que é. Uhum. Mas para a ufologia, esse é um ponto alto do contato, não só do Brasil, como mundial, né, a Tanto é que Noite mudou Oficial o dos nome agora, OVNIs. né, a nominação de OVNI, não é mais OVNI, quando é com ETs agora, não é mais OVNI, é Não outra sei, coisa. agora para dizer, né, esse é com É, ET e esse esse não é com é, ET, né. esse é com CT, Faz é. sentido, porque a Agora eles gente acaba mudaram. achando que é tudo a mesma Depois coisa, pesquisa né. aí, produção, pra gente ver qual que é o nome. E você qual foi o caso mais famoso, assim, que teve aqui em Brasília? Foi Foi esse esse de de 86, de da Noite 86? Oficial dos OVNIs, Uhum, que o pessoal da Força Aérea perseguiu, né, e os áudios eles estão disponíveis. Então se for no YouTube, se você procurar Noite Oficial dos OVNIs, dá para ouvir todo o áudio dos pilotos. E eles mesmos falando assim, meio em tom de brincadeira, assim: o uhum, noite é o dia dos alienígenas, não sei o quê", porque eles não conseguiram acompanhar. Eles viram que eles estavam numa velocidade, o objeto voador, né, assim, uhum. acima de qualquer avião. É o UFO, né? Aham. Mas mudou, tem outro nome agora.
Quando a gente vê de novo, já vamos falar, ó, É, esse aqui não é um OVNI, esse é esse aqui, exatamente. né? E assim, hã? Acho que é uma parada dessa aí mesmo, É interessante essa distinção, né? sim. Porque acaba confundindo. Tem a história também de Brasília ser, meio que Egito, tem uma coisa meio Tem, Egito, né, como é que é tem isso? muito isso, né? De ser uma. Primeiro que o JK seria uma reencarnação de um faraó egípcio, Sim, o Akhenaton. aham, E Brasília seria uma cidade egípcia chamada Quetaton, seria o ressurgimento de Aquetaton. Porque uhum, o Akhenaton, né, que seria o JK, ele foi o faraó que construiu a cidade. Tem muita semelhança sim, realmente, que eram cidades em forma de um pássaro. O Brasil, na uhum, verdade, ele não é um avião, ele é um pássaro, uhum, de acordo com Lúcio Costa. É, cidade planejada, mudança de capital, com uhum, separação ali de poderes, um lugar mais sim, no caso do tudo Egito, né? setorizadozinho, né. Exatamente, eram os templos religiosos, as residências eram todas separadas, assim como Brasília. Então há muitas semelhanças, né? Uhum, O Akhenaton, ele morreu 16 anos depois da inauguração da cidade Aquetaton, e o JK também uhum, morreu em 76, 16 anos depois da inauguração. Diz até que tem uma semelhança física sim, entre você botar ali uma estátua do Akhenaton e do JK, se parece um lembra um pouquinho pouco, mas ali, claro, a reencarnação, né. é. Mas o interessante dessa história, o próprio JK, ele estimulava isso. Ele que na verdade Ele botou botava a a pilha pilha ali. nisso. Ele botou a pilha. Nas memórias dele, ele fala assim, que ele visitou as ruínas de Aquetaton Hã, quando ele tinha acabado de se formar. Ele tinha 32 anos, então aham, nem pensava em ser político ainda. Então ele fala que quando visitou, ele gostou muito ali, ficou muito encantado com uma cidade planejada para ser a capital, e que uhum, aquilo ali foi um embrião para pensar em Brasília. Então ele estimulava isso, sim. né. Aí depois alguém falou que era reencarnação, aí foram Ele viajando só mais foi ainda. dando pilha, dando corda lá, Exatamente. Aí falou: já "É isso falaram: "Ah, aí então galera, é isso mesmo". exato, se você reconstruiu Brasília, reconstruiu Aquetaton, você deve ser reencarnação do faraó", e aí Dizem que foi. tá até num sarcófago, né, agora o Exatamente. E é mesmo assim, o aham. Memorial JK, ele é uma pirâmide, Sim. sem a base, se você Uhum. cortar, ele tem as mesmas dimensões das pirâmides egípcias, e o túmulo do JK, ele tá exatamente no centro da pirâmide, do memorial, Uhum. como eram as pirâmides do Egito, né. Sim. O sarcófago ficava exatamente no centro, se traçar uma linha ali do ápice, você cai no sarcófago. E assim como as pirâmides, os tesouros do JK estão ali, Estão ali os também. tesouros do faraó ficavam junto dele, Cara, e que ali está a loucura, né, que biblioteca, estão as interessante. roupas, estão os objetos. Então ele é uma pirâmide. Que Se legal. o Niemeyer fez isso de propósito, não sei, ele sempre Uhum. nega, assim. Há muitas semelhanças e associações que as pessoas fazem sobre as obras do Niemeyer e o Egito também. Uhum. Por exemplo, o Teatro Nacional que a gente falou é uma Sim, pirâmide pirâmide, também, é. tem toda a forma ali, o Congresso Nacional, se você traçar ali as 2 torres e as Sim, cúpulas, é uma pirâmide, a Praça dos Três Poderes é uma pirâmide, tudo é pirâmide. tudo é pirâmide. Então, mas É ele e o uma Lúcio pira. Costa, eles nunca admitiram essa associação, eles nunca gostaram disso, mas há alguma coisa, assim, dá É dá bom pra deixar, né, entender. manter o misticismo, assim, dizer Exatamente. que existe E mesmo. contribui com essa aura mística de Sim. Brasília, né, de ter essa ligação com não só com o Antigo Egito, mas dizem com várias outras, Uhum. né, a gente falou de Alien, Sim. com tarô, com runa, dizem que os prédios públicos de Brasília têm uma ligação com as runas, se você fizer tudo tem alguma coisa a ver, né. Sim. Eu acho Eu interessante, eu também gosto acho. de Eu ler acho sobre legal isso. pensar assim, Brasília, por esse lado místico, assim, né? Sim, Por exemplo, uma excursão só pra, né, pois é. E descobrir tem, esses né, a lados, gente tem o assim. Vale do Amanhecer aqui Sim. perto, tem o Henrique Cristo, que Tem é o nosso Henrique vizinho Cristo ali, também, então é. Brasília vai atraindo essas Esses pessoas, dois. né. Só maluco aqui. Qual a história mais interessante que você acha de Brasília, assim, que você já escreveu, já postou? Uma coisa doida, assim. Olha, tem muita coisa Eu já interessante, pesquisei algumas coisas também pra postar no Deu Bom. Depois eu falo, eu quero saber de as suas. a gente falou aqui eu acho essa ligação com o Egito Antigo muito interessante, muito legal, mas eu acho assim, a própria criação de Brasília acaba sendo a história mais incrível que tem, né, acho que nada Uhum. acaba superando isso, né, o desafio do JK contra tudo e contra todos de transferir a capital, ninguém acreditava que ia dar certo. Sim, é. Pelo contrário, né, o Congresso só aprovou, Brasília, porque acreditavam que não ia dar certo, ia ser o fim político do Sim. JK. Realmente, se ele não
conseguisse Desse inaugurar no errado ia prazo, ser bom, né? acabou, ele não conseguia mais se eleger para nada. Uhum. Então essa saga, né, de começar uma cidade do zero, dele chamar esses gênios de Niemeyer, Lúcio Costa, Sim. Atos Bucão, então ele pegou os expoentes ali da arquitetura, do urbanismo, das artes plásticas, ele conseguiu reunir esse time, um pessoal que acreditou na cidade, né, porque Uhum. Brasília realmente se a gente parar para pensar com a cabeça ali de 1957, 56, quando um cara fala, um presidente: "Ó, eu vou construir essa cidade ali no meio de Goiás, do zero", você ia Uhum. pensar: Tá "Obviamente isso doido, não vai dar não vai dar certo, não certo, vai é. dar em 4 anos, né". Tem nada aqui. Não tem como, assim, um Uhum. mandato tanto que o conselho que davam a ele, assim: "Ó, você não", para o JK era não inaugurar Brasília e deixar para o próximo governo, mas ele já Uhum. sabia: "Ó, o próximo governo não vai continuar Brasília, Uhum. então ela vai virar um amontoado de ruínas Aí por ali". isso que tem aquela história não sei quantos anos em 4, 50 anos em 5, 50 anos e 5, exatamente. que era o slogan de campanha dele, Uhum. das metas, né, e a meta síntese era a construção de Brasília. Então ele sabia que se ele não inaugurasse no mandato dele, Brasília Ia e morrer ali e o não ia projeto, né. acontecer. Aham. E Brasília quase voltou durante o os os anos seguintes, Brasília quase não aconteceu, havia o risco real da capital voltar a ser Rio de Janeiro. Então tanto que os primeiros 10 anos de Brasília, né, até 69 na verdade, quando Uhum. houve a determinação do governo federal para todos as entidades públicas que estavam no Rio de Janeiro virem para cá, porque até então, a maioria, apesar de Brasília já ser a capital do país, estar funcionando, a maioria dos órgãos públicos e servidores públicos estavam no Rio de Janeiro. Aham. Eles se recusavam a Não voltar, queria ouvir, não, né. não vinham, se recusavam a vir. Aham. Não vinham. Então Brasília tinha esse perigo sempre, assim, vai ter, vai acontecer. Então muita gente que ficou, muitas famílias que ficaram milionários em Brasília, a gente vê estão aí até hoje, Uhum. aquele pessoal que investiu no início de Brasília, falou assim: Sim. "Ó, vou construir aqui um monte de prédio, Venâncio, essa galera". Quem vier vai se dar bem, né, porque vai estar Exatamente, bem a vou investir na cidade aham. e mesmo com esse risco da cidade não acontecer, mas Vocês vão eles estar arriscaram. amparados aqui. Exatamente. E quando Brasília começou a crescer de verdade, viraram impérios e estão aí até Tem hoje. até a história de que é brasiliense, a gente fala que o pessoal que é daqui é de brasiliense por causa dos fluminenses, né, que é a galera do Rio de Janeiro, que vinham pra cá, então eles deram era pra ser brasiliano, eu acho. Brasiliano, né, tinha essa Aí mudou essa pra brasiliense pra ficar mais igual a fluminense, pra eles se adaptarem mais, né. Teve e isso mesmo? e até o candango teve essa questão do gentílico sempre foi Aham. polêmica, né. Tanto a do candango, que Uhum. começou como era uma expressão ruim, né, que Sim. davam para os operários, depois o jogo virou, com o discurso do JK na inauguração de Brasília, ele agradeceu os candangos, ele falou: "Eu queria agradecer os candangos que apoiaram a construção de Uhum. Brasília". Aí mudou a acepção, todo mundo quis ser "Opa, eu sou candango. candango". Antigamente ninguém queria durante Aham. a construção. Hoje até quem não é candango Quem não hoje é, é vira candango, candango. E é. aí teve essa questão do brasiliense que você falou. Aham. Então, quem é brasiliense é quem nasceu em Brasília, mas candango é quem nasceu ou só Uhum. quem participou da construção. Tem essa polêmica. Eu acho que candango é todo mundo. Uhum. Até quem não nasceu e veio pra cá é candango, né? É, Você acaba adotou a que cidade, né? Então, eu que virou uma nasci em coisa Brasília, geral, né. exatamente, eu Aham. eu nasci, eu acho que eu sou candango, nasci em Brasília, Eu também, e eu sou acho que é isso, candango. exatamente, somos candangos. Tinha uma amiga da Bahia que falava que era camundongo. Camundongo, é. E como é que é? Camundongo, não sei o que, não, candango. Não. Calango, Calango ainda também, tem tudo isso. a ver, né? É. Candango, calango. E sobre o Brasília, o Histórias de Brasília, quem é o mais novo? Você criou primeiro ou o Daniel criou? Daniel criou primeiro, ele criou acho que um ano antes, Aham. o Minha Ah, tem uma Brasília. diferencinha pequena então. É, foi logo depois, e aí eu fiz também, peguei na verdade a gente viu eu vi que Brasília estava a gente tinha que aproveitar aquele momento Uhum. de valorizar a cidade nas redes, que era uma coisa que estava começando, Sim. e não tinha quase ninguém fazendo. Uhum. Tanto é que você tentou pesquisar sobre isso, mas não tinha. Exatamente, assim, fazendo alguma coisa diferente. Aham. Aí eu quis fazer: "Ah, vou fazer uma coisa diferente do Daniel", que ele já estava entrevistando as Sim. pessoas, vou jogar conteúdo, Uhum. um conteúdo, específico sobre a cidade. E deu, e os nossos perfis têm sinergia, então tanto que a gente faz muita coisa Sim, é junto muito também. um Então complementa o outro, né. exatamente, embora de modos diferentes, claro, e depois houve uma Viu, Renato? Aprende a trabalhar com o irmão aí, ó. sem brigar irmão, a gente nunca brigou. E então deu, né, e assim, eu acho que a gente acabou inspirando outros perfis a Uhum. fazerem coisas Com semelhantes, certeza. o que é legal também, eu acho legal a gente conseguir gerar um movimento de valorização de Brasília nas redes. Uhum. E hoje em dia isso está muito divulgado, isso já é inevitável, já não tem mais volta, né. Sim.
o que tem de marca também, com camiseta de Brasília, Sim. coisa, objetos de Brasília. Isso é muito legal. O Brasil tem a sua própria marca agora, assim, né? Tipo, sua própria identidade visual. Exatamente. E é consumida, né? Uhum. Tanto para quem mora aqui como quem é de fora também. A Sim. pessoa vem visitar Brasília, eu vou levar alguma coisa aqui que Uhum. De antigamente só tinha presente. aqueles artesanatos da torre, lembra? Sim. Que você tinha ali É. um congresso pequeno, uma Aham. catedralzinha de artesanato. Hoje em dia não, a coisa está muito mais profissional. Sim. Tem várias coisas Sim, agora. isso é muito, muito positivo. Eu Eu acho que acho vai bem muito bacana. além, é. Acho que Brasília tem uma história muito, assim, apesar de nova, né, 64 anos, mas tem muita história, assim, que se você cavar ali, você vai descobrir muita coisa interessante. Tem a Muito. cidade submersa, que a gente nem falou. Exatamente, Vila Mauri. Tem muito, e é legal que as Nevou pessoas. em Brasília, que aqui já Nevou, pois é, nevou. é... Na verdade, não nevou, né? Nevou não? Não, não nevou. Foi uma tempestade Ah. de gelo, é. Ah, mas tá valendo. É, Pra foi quem nunca viu granizo. neve... É, foi granizo ali em 64, né? Aham. Que caiu foi a maior tempestade até hoje registrada. Deixou tudo branco, né? Tem as fotos, né? É. Nevou, pra mim nevou. Nevou, parece que É, fizeram um boneco de neve, nevou, né? Fizeram exatamente. de É. gelo, né, Pra na quem nunca verdade. viu neve, é neve. Exatamente. Então tem. E as pessoas, nesse caso, 64, muita gente tá aí até hoje, né? Uhum. E lembra disso, e se recorda e fala como é que foi. Então, isso é muito interessante da gente ter essas testemunhas oculares Uhum. da história de Brasília estão ali. E no meu caso, que eu resgato essas histórias, eu consegui conversar com esse pessoal. Então, Massa. pessoal, ó, isso aconteceu mesmo, Que cara, viveram aconteceu, isso, né, exatamente. cara? Que Foi assim, massa. foi assado, antigamente era assim. Senão a coisa vira uma grande lenda urbana, Sim. sem muito Sem critério, registro, é. cada um escreve. Na internet tem esse perigo. Você escreve uma coisa, as pessoas começam a reproduzir, É, isso vira verdade. exato. E às vezes não tem nenhum fundamento, é só uma É, invenção. vira outra coisa. Exatamente. Então, eu tento fazer isso também, ó, colocar um conteúdo mais assertivo possível Uhum. para copiar mesmo. Pessoal, copia Sim, porque mas copia direito, né? exatamente, copia para não virar uma lenda urbana, uma Aham, mentira, porque eu pesquisei isso aí, então, até onde eu sei é verdade. sim, Tem pelo menos uma grande chance de ser verdade. Melhor do que alguém inventar uma coisa que só vai só prejudicar a nossa cidade às vezes. com certeza. Pra gente meio já estamos indo pro final, mas você falou de lenda urbana, tem alguma lenda urbana de Brasília, assim, que você acha legal? Olha, tem algumas interessantes que são, por exemplo, uma bem famosa de que existe um túnel ligando o Congresso Ah, Nacional sim. ao Palácio do Planalto. Uhum. Tem gente que jura que existe, mas ele não existe, Não nunca foi existe. feito, nunca foi projetado, nunca foi pensado. Mas tem gente que diz que tem, que é para caso de fuga do Sim. presidente. Aham. E há lendas de vários túneis. Tem uma lenda que diz que existe um túnel ligando o QG do Exército ao Palácio do Planalto, que é bem longe, né? Uhum. Mas não Deve existe. ter um carrinho de golfe lá. Exatamente, não tem. Tem uma lenda também muito famosa de que o Eixão e o Eixo Monumental foram feitos para pousar um avião. Ah, você já ouviu falar. Que também é uma lenda, isso não Mas aquela existe. parte do setor militar lá é, né? Não, nenhuma é, Nem, nenhuma é. Ali nem. era só assim, o Lúcio Costa gostava de avenidas Aham. largas. E Ó, tanto cai na não é, pegadinha, cai na claro, fake news. um avião, um monomotor pousa ali, mas um Aham. Boeing ou um avião militar não vai, Sim. porque o asfalto ele não foi feito para Não isso. segura, É né? um asfalto diferente, o asfalto de pista de Uhum. aeroporto, né? Aqui choveu, já derrete tudo, Exato, né? imagina um Boeing É. pousar ali. Então não foi feito para isso, era Uhum. simplesmente a ideia do Lúcio Costa de ter avenidas largas para não ter trânsito, Ah, engarrafamento. sim. Não adiantou tanto, porque hoje está É. tudo engarrafado, mas adiantou durante muito tempo, né? E Aham. Brasília, assim, o nosso trânsito, apesar de estar piorando, ainda tá muito longe Sim, de ser uma de São uma grande Paulo. cidade, São É. Paulo, Rio de Janeiro, aqui ainda tá De tranquilo. fazer, como é que é? Rodízio de placa. Rodízio, Deus pois me é, livre. não, tomara Não. que não, ainda tirando assim a IPTG bem engarrafada, É, podia melhorar os transportes públicos, né? Que sem seria dúvida, sim, sem dúvida. uma boa coisa aqui. Eu ainda tenho esperança de que isso aconteça. Foi uma cidade feita para carro, isso sem Aham. dúvida alguma, Sim. Que é mas a gente tem que se muito adaptar a isso. distante. É. Tem que se adaptar com mobilidade urbana, com Sim. até o uso de um transporte público, deixar o Uhum. carro, fazer outras coisas. Eu acho que é uma evolução que a gente tem que chegar ainda. Com certeza. Quer perguntar alguma coisa? Fernanda vai perguntar. Aham. História do avião para acertar o Congresso. E sobre os Sim, livros, História de Brasília, que a gente tá aqui com 3. Ela tá perguntando se tem o ele tá volume até o 1, 6, 2. Tem sim. até o 6, então. Cada um tem um tema. Os temáticos é o 3, Crimes e Mistérios. O 5 é Mitos e Verdades, a gente falou aqui, então Uhum. fala da pista de pouso, Sim. tem vários, são 55 mitos.
E o 6 é sobre a Casa de Chá e a Praça dos Três Poderes, que foi inaugurada Que agora. pra minha casa de chá existiu esse ano. Pois é, Montaram. né? E Para eu a maioria nunca das vi aquela casa pessoas. de chá na minha A vida. pessoa passava lá e É, nem viu o que era, pra porque realmente mim. estava meio abandonada. E aí o 1, o 2 e o 4 são diversos. Aham. Então são histórias aleatórias sobre tudo, né? Uhum. E eles vão ser todos agora reeditados pela editora Senac, então Ah, ano legal. que vem, porque estão esgotados, né? Eu só tenho o 3, na verdade, Eu agora. tenho um E agora. o 6 está à venda lá na Casa de Chá. Ah, bacana. Mas todas as edições vão ser reeditadas já ano que vem. E a história do avião? E a história do avião, pois é, não sei se você chegou a ver o filme, né? Vive. O Sequestro do Voo 375. Sensacional essa história. É história de heroísmo, né? Do Sim. comandante Murilo. Morreu até pouco tempo, faz 2 anos atrás. Realmente, Sem reconhecimento, né? sem reconhecimento, um cara, assim, um herói. Ele fez uma manobra que ninguém fez, ninguém né? botou crédito, né? Ninguém acreditou. Naquele avião. E a história, realmente, ele queria derrubar o Raimundo Nonato, né? Que foi o sequestrador. Uhum. Ele queria matar o Sarney, era essa a ideia dele. Jogar o avião ali no Palácio do Planalto, na Uhum. verdade. O Sarney não estava lá, claro. E mal ele sabe que os políticos nem ficam lá, né? Eles ficam Exatamente, né? nos anexos. Ele tinha Então, esse delírio, vão assim, me porque matar lá, que eu trabalho lá. ele tinha sido demitido do emprego dele. Era uma época de crise. Sim. Ele não foi o primeiro a querer matar o Sarney. A gente teve outros casos aqui Aham. e teve um ônibus que o cara invadiu o Palácio do Planalto também no Sim. ano seguinte, né? Então tinha essa insatisfação com o governo, com o presidente, e as pessoas agiam em casos extremos, como nesse caso. Uhum. Felizmente, né, houve a morte do copiloto, Uhum. mas o comandante Murilo conseguiu salvar todos os passageiros, né? Ele foi baleado e tal. Sim. Então tem um excelente filme, o É Sequestro bem do Voo interessante esse filme. 375. Recomendo. Muito bom, muito bom. Filmado em grande parte aqui em Brasília também. E ele conta uma história de heroísmo e fala e mostra a cidade, mostra bastidores ali do poder, Sim. que eu achei bem interessante. Bacana. Então, mais alguma pergunta, gente? Aproveite que estamos com um historiador aqui, um especialista. Vamos pro deu bom e deu ruim, então. Você tem vontade de fazer filme de alguma coisa? Olha, eu queria, sobre É. muita coisa, assim. Aí, cineastas aí de Pois Brasília. é, pessoal, Temos vamos grandes fazer uma cineastas parceria. aqui, né? Já faço o roteiro que a gente. Pode ser de algum. Eu queria fazer alguma coisa sobre a construção mesmo. Embora teve aquela minissérie, uma minissérie do History bem legal, 1000 Sim. dias. Teve uma menina que veio aqui que ela fazia cenografia. Ela fez a cenografia Olha lá de só. alguns episódios. Não, Ela é daqui de Brasília, sensacional, da sensacional. Concirana, é a Patrícia. Pois é, muito bom. Vale a pena ver. Quem não Vale. viu ali, procura. É uma série do History. Mas há tanta coisa a ser explorada. Eu acho que o próprio JK merecia uma biografia, né? Sim. Tem um personagem assim, central para a história do Mas acho que Brasil. já tem alguma coisa, não tem? Sobre... Não, teve a minissérie JK, Uhum. daquela minissérie da Globo, Sim. mas um filme sobre a história do JK Uhum. não teve. Aham. Então, pode ser até uma série, tem a série do Senna agora, Sim. muito boa, por sinal. Muito boa. Podia ser assim uma série mesmo, né? Sei lá, Netflix, façam alguma coisa Eu sobre o acho JK, por interessante. favor, Netflix. Eu acho que tem muita coisa de Brasília que interessa ao Brasil Podia e ao fazer mundo Brasília inteiro. no geral. Aí vai contar a história do JK, histórias, né? Exatamente, isso interessa para o Brasil, né? Sim. Não, acaba fugindo mais do nosso nicho, é uma história muito geral, né? Uhum. Que interessa a todo mundo, Com né? certeza. Então, um dia eu vou fazer alguma coisa assim. Boa. Queremos ver esse trabalho aí. Vamos então pro deu ruim. Eu quero saber de você uma coisa que deu ruim na sua vida. Pode ser alguma coisa ligada a histórias de Brasília, alguma coisa do seu trabalho, assim, você fazendo, sei lá, alguma pesquisa e deu ruim. Não sei. Quero um deu ruim da sua vida. Alguma coisa difícil, né? Para mim é difícil, é sempre um desafio conciliar o trabalho do dia a dia com histórias de Brasília, que acaba sendo meu segundo emprego, né? Uhum. Então, às Você vezes, trabalha hoje com o quê? numa agência de publicidade, eu sou redator Legal. publicitário. Eu também sou redator. Então, somos Só não colegas. trabalho em agência hoje, mas Pois é, trabalho então. em agência do governo, assim, né? Digamos assim. Então, pois é. Então, você sabe como é o dia a dia, é muita correria e a Uhum. agência é uma coisa realmente que absorve muito, né? Sim. Então, eu faço essa dupla tarefa. Aham. Então, às vezes acontece de correria, marquei alguma coisa, vou entrevistar alguém, vou fazer alguma coisa de pesquisa e corro e não consigo. Uhum. E às vezes perco uma chance de falar com alguém muito legal, Sim. porque não deu tempo, depois tem que fazer. Então,
esses não é um deu ruim único, às vezes são Uhum. várias Os coisinhas pequenas, contratempos, exatamente, assim. contratempos, que vão acontecer de qualquer jeito, Uhum. pela correria mesmo, mas A faz gente parte, acontece né? também aqui. Exatamente, e faz parte e acaba sendo um motivador, porque não consegui uma vez, vou tentar de novo, porque Uhum. vale a pena, é uma história que vale a pena, é um depoimento que eu preciso ter, Sim. e ainda mais quando é pioneiro, né? O Uhum. pessoal já está mais idoso, eles É. estão nos deixando em Não pode grande levantar o velocidade. braço que senão Deus Exatamente. puxa. Então, assim, quando tem oportunidade de, vou falar com um pioneiro, eu tenho que ir lá e falar com ele, porque às vezes eu não vou ter outra chance. Exato. E deixar isso registrado. Legal. E um deu bom na sua vida? O que que deu de bom, assim? Que o História de Brasília te trouxe, que mais deu bom na sua vida? Eu acho que muito do reconhecimento também, Uhum. fazer um trabalho. É legal quando você é reconhecido por um trabalho que você faz com amor, com dedicação, e realmente eu faço isso. Uhum. Então eu fico feliz quando as pessoas às vezes me reconhecem na rua, vêm falar comigo sobre alguma história. Ah, você sabia o meu avô, não sei o quê, disso, As aqui. pessoas já trazem novas histórias pra Já, você, né. exatamente, fala Legal. sobre ele, me dá um telefone, ó, Eu tenho conversa até um aqui. amigo que, antigamente ia apresentar comigo, o Ricardo, né, ele fazia co-host comigo. Ele falou que a avó dele foi a cozinheira do Olha JK, só que fantástico que ela isso. tinha um restaurante lá, não sei o quê. Pois é, muito. Interessante, depois Pois é, e muita gente aqui em Brasília tem uma história sim, dessa do avô, do pai que estava aqui é. antes, e tem alguma coisa interessante é importante a gente divulgar, porque Uhum. ela deixa de ser uma história muito particular, ela vira uma história coletiva, Sim. né? A história de um, E às sei lá, vezes é às uma vezes história bem interessante, né, pra dividir com todo mundo. muito, muito, pois é, e a rede social dá essa chance, a gente Uhum. colocar ali, às vezes eu publico uma foto e só conto a história, uma história rápida do que foi aquela foto, as pessoas se identificam muito com aquilo, falam: "Ah, Uhum. legal, eu também fazia isso quando era criança, eu ia nesse Uhum. lugar, meu pai me levava lá", então vira uma história universal, e é isso que constrói a coletividade de uma cidade, né, Sim, são essas várias histórias dos moradores, e Brasília que antes não tinha uma identidade, porque claro, uma aham, cidade construída do nada, sim. ela já tem essa identidade por isso, porque a gente constrói essa A história gente todo tinha uma dia, né. identidade formada de várias outras identidades, né. Exatamente, e virou uma coisa que é Brasília. Brasília não Uhum. é igual a Essa nada, mistura. não há nada realmente, não tem nenhuma cidade do Brasil que fala: "Ah, essa cidade parece Brasília", não tem Uhum. Não como. tem. Tanto que quem vem aqui de fora fala: "Ah, eu não consigo definir Brasília, eu não consigo definir o sotaque de Sim. vocês, não É. consigo definir nada aqui, é tudo diferente". Brasiliense tem sotaque? Pois é, eu acho que não ainda, né, mas Aham. tem gíria, tem um jeito de falar, eu acho que a gente tem um S Sim. ali mais, É. né, mais pronunciado, e algumas Aham. coisinhas, tem as gírias, véi, oxe, a gente Sim. fala De muito, né, rocha. De rocha mas acho que não deu uma morrida. é É. verdade, então, mas, segundo alguns linguistas, é algo que está em construção e talvez daqui a algumas décadas A a gente gente vai tenha ter. uma coisa, mas o que eu acho interessante de quem vem de fora, ou então quando a gente vai para fora de Brasília, às vezes eu começo a falar e a pessoa: "Eu não sei de onde você é". Aí pergunta: "Você é do Rio, é de São Paulo?", não consegue identificar, Uhum. né. E eu acho que Brasília tem isso, é uma não Sim. identificação do E sotaque. a gente é perto de Goiânia, mas a gente não tem nada a ver com Nada a Goiânia. ver com É. Goiânia, é verdade. E o Engraçado goiano isso. vem pra cá, às vezes perde o sotaque de Goiás e Exatamente. vira um sotaque de Brasília meio esquisito, mas é o nosso, é a nossa identidade, é isso, É é isso. não ter uma identificação ainda. E o que que você sente mais falta, assim, de antigamente, de Brasília, que hoje, tipo, sente falta? Olha, eu sinto falta das pessoas. Das crianças embaixo do bloco, as crianças Uhum. brincando, andando de Sim, bicicleta. Eu não vejo mais não tem isso, né. mais isso, Não é. tem, eu passo pelas quadras, não vejo mais. Antigamente, Futebol na pois rua, é, o futebol, jogar bete. Claro, hoje em dia é mais difícil, bet. você não vai jogar bete no meio da É, rua que você vai bet ser aplicativo, atropelado. olha, Exatamente. de Não tem aposta mais. ainda. Mas assim, as crianças, os adolescentes descerem, conversar Sim. na quadra que Tocar foi feita. violão debaixo do Violão, pois é. prédio. E a ideia do Lúcio Costa era isso, era as quadras serem um espaço das pessoas se encontrarem e ficarem ali. Tem um Uhum. parquinho, sempre tem uma quadra de esporte, tem alguma coisa, justamente para as E pessoas se aberto para a encontrarem. população mesmo. Aberto, exatamente, não é um condomínio, então não Uhum. é só o morador que vai descer ali, é quem está passando. Sim. Essa era a ideia do Lúcio Costa. Funcionou até a tecnologia acabar tirando isso da Acabar com gente. tudo, é. Então hoje as crianças, vejo meus filhos, não descem, claro, não é tão seguro, É, mas ainda ainda tem esse problema, né. tem isso, né, É. mas ainda dá para fazer. Uhum. Mas a gente vê que eles estão muito online, né, então Sim. não Realidade é outra agora. nunca vai ser como era, tá só na saudade É. mesmo. Então é isso, valeu demais pela sua presença aí, por contar pra essas todas essas histórias aí, tirar essas dúvidas nossas também. Valeu. Gostei demais. E queria deixar suas redes sociais. Pessoal, Histórias de Brasília, quem
Quem seguir ali é Instagram, até no TikTok, tá no YouTube. Procura lá História de Brasília que vai achar. Sigam lá, mandem stories, mandem fotos. Tô recebendo tudo. Eu olho todos Boa. os directs. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo todo mundo. Boa. Então é isso, galera. Como vocês podem ver, eu tô meio rouco aqui, tá? Só agora que eu tô falando, no final, mas é isso. Valeu, curta, comentem, compartilhe. Deu bom demais.